Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Nidobox em Pauta. Este é o nosso espaço para compartilhar histórias inspiradoras, trajetórias de sucesso e o impacto da cultura organizacional dentro do grupo Nidobox. Na edição de hoje, temos a honra de receber Thiago Ramos, um profissional que trilhou um caminho de dedicação, superação, liderança dentro do setor supermercadista. Atualmente, ele é gerente do supermercado Nidobox, unidade da Alberto Magno, e tem uma história incrível para compartilhar conosco. Desde o início de sua jornada como repositor até se tornar uma referência em gestão e cultura organizacional dentro do grupo. Thiago acumulou aprendizados valiosos que vai compartilhar conosco e nós vamos explorar esses valiosos aprendizados aqui. Então, prepare-se para um bate-papo inspirador na quarta edição do Nidobox em Pauta. Sejam todos bem-vindos! E eu estou aqui do lado do Thiago Ramos. Thiago, seja bem-vindo à quarta edição do Nidobox em Pauta. Para começar, conta para a gente um pouco sobre como foi o seu início no setor supermercadista e quais foram os maiores desafios dessa fase inicial de sua carreira. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado, Chesco Duarte, pelo convite, em fazer parte aqui deste podcast, tá bom? Nesse momento aqui com você. Bem, quando eu comecei no supermercado, isso já há 20 anos atrás, eu te digo que os maiores desafios meus foi justamente entender a rotina dinâmica do supermercado. O supermercado, vou ter que repetir essa palavra, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, né? Muitas das vezes aqui eu fui repositor, comecei como repositor de mercearia. Então você fazia ali uma exposição e aí com 2-3 dias você tinha que mudar aquela exposição, você tinha que buscar destacar alguns produtos, você tem que ser assertivo, né? Eu comecei também a entender depois um pouco mais disso, porque em muitos momentos o que é que acontece? Você muda o produto, a exposição, quando, por exemplo, você chega no final de semana, que aí você tem que expor para os clientes aquele produto que justamente é o que mais voltado para bebida, voltado a vendas do final de semana. Na semana você já monta aqueles produtos do dia a dia, né? E aí também nessa época também vim entender o que é que significa sazonalidade, que é justamente aqueles períodos onde a gente tem devido a alguma ação, alguma comemoração, a gente então faz exposições voltadas para isso. Tivemos agora há pouco, por exemplo, o Carnaval, né? O Carnaval, então, você faz exposição de muita cerveja, muita bebida, justamente voltado para este período, que é a sazonalidade do Carnaval. Agora já estamos iniciando o processo na verdade, a sazonalidade de Semana Santa, né? Semana Santa, onde justamente é mais para vinho, peixe, pão de coco, né, leite de coco, sardinhas, né? Falei em peixes agora, peixes em geral, mas peixe também, de repente, tem uns enlatados que são as sardinhas também, né? Então, para mim, os maiores desafios foi entender esse dinamismo, né? Entender que a gente precisa sempre estar mudando, sempre estar buscando inovações, sempre buscando novas ideias. Então, para mim, isso no princípio foi o maior desafio, foi eu entender essas mudanças rápidas que tem que se fazer estrategicamente para você desenvolver boas vendas no mercado, tá bom? E trabalhar com pessoas, né? Trabalhar em equipe, trabalhar justamente ali com pessoas que possam contribuir para a nossa evolução. E ainda falando sobre o início, Chesco, o que foi interessante é que quando eu iniciei no supermercado, eu iniciei numa época que havia contratações para final de ano. Então eu fui contratado apenas para aquele período de final de ano, certo? Eu fui contratado já em meados de novembro, justamente que era para ajudar, foi outubro, foi novembro, em meados já para poder ajudar nas vendas de final de ano. E aí, ao passar a minha experiência, eu fui agraciado, né? Onde
perceberam em mim meu trabalho, a gerência da loja, e aí no caso decidiram ficar comigo. Foi muito interessante isso porque eu soube até da ligação que a gerência recebeu do setor do RH para poder realizar o meu desligamento. A jefista estava, na época da ligação, estava completando-se os 90 dias. Entretanto, me lembro bem que eu tomei esse conhecimento até através do próprio gerente da loja. E ele me informou que, no caso, optou por ficar comigo, nem que tivesse que, para isso, para ficar comigo, tivesse que abrir mão de algum dos repositores que já faziam parte da equipe. Então isso para mim foi muito marcante. É importante eu destacar isso aqui também nesse momento com você. Você passou por diversos cargos até se tornar gerente. Qual foi o momento decisivo em sua trajetória que fez você perceber que tinha perfil para liderança? Olha, Tisco, é uma pergunta bem interessante. E a resposta, eu posso te dizer que é o seguinte: eu, na verdade, ao entrar no supermercado, eu já entrei com, vamos dizer, de certa forma, um projeto. Eu digo porque quando eu iniciei, eu disse para mim mesmo o seguinte: olha, eu não vou passar mais do que 2 anos em uma só função. Então eu já, naquele momento que eu decidi entrar no supermercado, eu tinha decidido para minha vida de que eu ia traçar ali um projeto de vida. Eu nem sabia ainda o que me esperava, nesse mundo do supermercado, como eu falei agora há pouco, nesse setor tão dinâmico. Mas eu não queria chegar lá para ser só mais um, não. Eu estava determinado a entrar para de repente já traçar uma trajetória de crescimento. E graças a Deus isso eu fui conquistando aos poucos, Consegui me entrosar rapidamente com a equipe, consegui perceber, até inclusive nos meus líderes, coisas positivas nele, como empatia, como o próprio conhecimento que tinham, e aquilo ali foi aguçando em mim aquele interesse, aquela curiosidade de entender mais sobre o mundo que é o supermercado. E aí eu percebi, essa questão de liderança, eu na verdade vem já desde cedo, quando ainda menino, tinha brincadeiras e tudo, então eu já costumava de certa forma, vamos dizer, me destacar um pouco com a equipe, com a equipe assim, com os colegas, na verdade, com os colegas, onde eu conseguia direcionar um pouco o que é que a gente ia fazer. Então essa questão de liderança eu acredito que vem desde lá, desde a infância, mas a questão do supermercado foi quando eu disse para mim que eu ia entrar nesse ramo e que não seria só mais um, eu queria realmente fazer a diferença. E aí, como eu disse, determinei em mim que era 2 anos meu prazo, não podia passar disso, onde eu teria que ser promovido. E assim aconteceu, Ao longo mais ou menos de 1 ano e meio, eu fui promovido a conferente, onde passei mais ou menos 1 ano como conferente, talvez um pouco menos, entre 10 meses a 1 ano. E nesse tempo até também adquiri experiências no CPD, que é Central de Processamento de Dados, onde eu aprendi a lançar notas, entender um pouco sobre crítica de nota fiscal, entendi um pouco sobre essas questões. Não me aprofundei muito, mas eu comecei a entender um pouco sobre, principalmente, lançamentos de notas fiscais, e crítica de notas fiscais. Depois fui convidado a ser líder de padaria, onde também eu gostei bastante, aprendi, me destaquei. Era um período que eu gostava muito também da dinâmica, de acordar bem cedo, ter que cuidar ali do pão quentinho, ter que garantir, tudo isso para os clientes. E a padaria sempre organizada, arrumada. Eu gostei muito desse período. Depois eu fui convidado para ser líder de mercearia, que líder de mercearia é o que eu desejava desde o princípio enquanto repositor, Passado aí pouco tempo que eu era repositor, eu desejava um dia ser líder de mercearia. Então, como eu disse, depois passei uns 10 meses como conferente, fui convidado a ser líder de padaria, passei também em torno de mais uns
6 meses como líder de padaria, e aí fui convidado a ser líder de mercearia. E foi interessante que nessa época, para ser líder de mercearia, eu fui liderar pessoas que tinham me ensinado, né? E isso me causou também, num primeiro momento ali, um impacto, um certo medo de como que seria isso, se eles iriam me aceitar ou não, uma vez que eu ia liderar pessoas que me ensinaram a trabalhar, né, no meu início. Mas graças a Deus eu consegui fazer com que eles entendessem, né, aquele novo momento que eu estava, e consegui o respeito da equipe. Isso foi muito bacana para mim e eu gostei bastante. E aí, enquanto líder de mercearia, eu comecei a ter aquele desejo de, na época a gente já tinha aqueles trainee, gerente trainee. Então eu me interessei nisso, em ser um gerente trainee. E aí também fui convidado a em alguns momentos fechar a loja. Quando o gerente estava de folga ou alguma coisa, eu fechava a loja no lugar dele. Depois fui tirar férias de gerente, fui tirar férias também de supervisor. E aí, nesse meio tempo, foi enxergada em mim a condição que dava para mim ser gerente. Então, para mim, assim, isso foi uma trajetória que valeu bastante, né? E mostrou para mim que eu consegui o que eu planejei quando eu entrei. Então, para mim, foi muito satisfatório. É isso aí, Thiago. Em sua passagem por diferentes lojas, você enfrentou vários cenários desafiadores, enfrentou várias dificuldades no decorrer da sua caminhada, durante a sua trajetória, né? Eu te pergunto o seguinte: no caso da queda de vendas e pegar uma equipe desmotivada, como foi o processo de reverter essas situações e quais estratégias foram fundamentais para que você melhorasse essa situação e superasse esse desafio? Opa, Chesco, outra pergunta aí bem interessante aí, tá? Mas assim, Chesco, pra mim, o que fez a diferença, na minha vida eu sempre gostei de desafios. Acredito que muitas pessoas, né, assim, muito da história da gente, só sabe a gente, Deus e quem está próximo ali, quem nos ama e esteve sempre próximo de nós. Então, de fato, a minha história, ela sempre foi muito desafiadora, desde a infância. Eu sempre tive que fazer valer o que eu queria. E aí isso me ajudou muito no ramo do supermercado, porque eu sempre, nesse ramo, sempre gostei de desafios. Então, quando eu pego uma loja onde tem ali pessoas desmotivadas, eu gosto. Por quê? Porque eu tenho aquela oportunidade de buscar trabalhar aquelas pessoas e fazer diferente. O que eu busco fazer para conseguir essa motivação é mostrar propósito às pessoas, mostrar a significância de que cada colaborador tem dentro do ramo supermercado, certo? E quando você pega uma loja que de repente os números estão ruins, muito ruins, para mim eu vejo como um lado positivo a partir do momento que eu entendo que se os números estão muito ruins, dificilmente eles vão ficar pior. Então assim, você com algumas já estratégias, através de análise que você vai fazer, pesquisa de mercado, você vai avaliar ali o cenário, a localização da sua loja, produtos que de repente são voltados para aquela área, que você pode atender melhor o seu cliente, conversar com clientes para entender inclusive qual a necessidade principal que eles ali esperam encontrar ao entrar no supermercado. Isso vai te ajudando, e a partir do momento que você vai pegando todas essas informações, transformando-as em estratégias e colocando na loja para acontecer, você vai ver que os números vão começar a chegar, vão começar assim, os números que eu quero dizer, o resultado vai começar a acontecer. O resultado, como o próprio nome diz, é justamente o que? É o que vem depois de um trabalho realizado, existe o resultado. E aí, se você buscou fazer da forma que eu disse, se você buscou entender a área, a região, buscou ouvir o teu cliente, mostrou para os colaboradores o quanto eles são importantes, mostrou ali propósito para cada um deles, eu acredito que você começa a, de certa forma, vamos dizer assim, colher louros, né, daquele trabalho realizado. Isso significa o quê? Significa um crescimento em vendas, significa uma melhora no teu quebra,
né? Significa se você é um gerente, um gestor analítico, você pode também nesse meio tempo analisar as suas despesas, então você consegue reduzir despesas. Então, com tudo isso atrelado e você mostrando para as pessoas isso, para os colaboradores, veja só, o cara fazia parte antes, as pessoas, né, aquela equipe fazia parte antes de uma loja onde tinha apenas números ruins, números negativos, números em queda, e de repente você chegou, né, começou a conhecer, lançou estratégias e o trabalho começou a mostrar resultados positivos. E você chegar e mostrar para a equipe, ó pessoal, isso aqui foi graças ao trabalho desenvolvido por vocês. Imagina só como aquelas pessoas que estavam desmotivadas vão receber essa informação. Cada um ali ter ciência de que foi graças ao esforço, ao trabalho, à dedicação deles, que o resultado da loja foi acontecendo em melhoria, que os números foram crescendo. As pessoas vão automaticamente se motivando a fazer mais. Você consegue com isso o engajamento da equipe. E aí, meu amigo, se tu consegue o engajamento da tua equipe, se tu mostrou o propósito, se tu tem estratégia, se tu é dinâmico na tua loja, se tu busca ouvir o teu cliente e se tu mostra que o crescimento está acontecendo graças ao trabalho da equipe, aí é só sucesso. Abraça e vai em frente. Thiago, sabemos que além da prática, você buscou qualificação na Faculdade de Processos Gerenciais. Como essa formação acadêmica impactou sua forma de atuar como gestor? Veja só, Tisco, como eu falei, entrei no ramo repositor de mercearia. Aprendi a trabalhar em equipe, observei os desafios e aprendi muito, né? Errei bastante e também aprendi muito. E eu aprendi realmente assim, errando, aprendi também apanhando, porque muitas das vezes meus gestores, alguns não tinham calma, paciência, então era um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais pesado a forma que falava com os colaboradores. E aí eu também me tornei um gestor onde eu muitas das vezes não tinha muita cautela, muito cuidado de conversar com as pessoas, as minhas estratégias eram limitadas, porque eu ia muito em cima de experiências que tive, experiências que vivi, experiência da forma que eu vi os outros fazendo. A partir do momento que eu cursei a faculdade, começou os estudos, né, assim na faculdade, e até mesmo para que eu pudesse construir trabalhos e apresentar, isso foi me trazendo a teoria. Eu tinha práticas, né, e práticas limitadas. E aí na faculdade eu consegui a teoria de negócios, a teoria inclusive também de um administrador. Isso abriu meus olhos também para outras coisas dentro do supermercado, porque antes eu só olhava para venda. E aí ao fazer a minha faculdade, eu consegui perceber que um gestor, ele é um administrador. Então ele tem que administrar o negócio da melhor forma possível. Então eu aprendi na faculdade desde empatia ao próximo, aprendi a forma de falar com as pessoas, entendi a importância de tudo isso, aprendi estratégias sobre vendas, né? Como fazer, vender mais, com menos esforço. Aprendi tudo isso dentro da universidade e foi bacana porque eu fui aprendendo e fui já treinando dentro da empresa na qual eu trabalhava. E se você ter ideia, eu fiz até um projeto de ampliação do supermercado lá que eu trabalhava na época. Inclusive até tirei nota 10, todo mundo quem viu achou muito bacana. Foi uma pena que o empresário lá na época, meu patrão, não conseguiu levar adiante esse projeto, mas até ele também gostou bastante do projeto que foi criado. Então para mim foi isso, foi muito aprender um pouco mais sobre a teoria, isso respaldou um pouco que eu sabia e também me aguçou a oportunidade de tentar, através de outros caminhos, fazer o que eu precisava, enxergar melhor os números, como trabalhar os números. Então tudo isso eu aprendi dentro da universidade. Pois é, Thiago, a gente realmente tem que formar, tem que se buscar essa questão da formação, principalmente a formação da questão de líder, porque cada cabeça é um mundo, cada liderado tem suas qualidades, né? E a gente tem que saber lidar com cada situação. Mas é isso. Diante
diante de tudo isso, né, uma vez eu escrevi um pensamento que diz o seguinte: ser líder não é apenas comandar, mas inspirar. Um verdadeiro líder guia pelo exemplo, motiva com humildade e serve com amor. Liderança não é sobre ter poder, mas sobre capacitar os outros a crescerem e alcançarem o seu melhor. Diante desse pensamento, diante de tudo aquilo que você falou, né, agora, eu te pergunto o seguinte: quais estratégias você considera fundamentais para a motivação e o engajamento das equipes que você lidera? Tisco, eu acredito que a melhor estratégia sempre ela está naquilo que eu consigo apresentar de forma palpável. Então, assim, um bom líder, ele tem que ser sempre exemplo. Então eu busco muito fazer pelo exemplo, buscando mostrar às pessoas que o que eu falo, eu busco desenvolver. Se eu falo que é importante o respeito, então eu mostro respeito às pessoas. Se eu mostro que é importante você dar significância às coisas, você dar significado, você ter propósito, eu mostro o quanto isso também é importante para o negócio. Então, assim, eu também gosto de treinar as pessoas, eu gosto de buscar desenvolver a pessoa, capacitar a pessoa, de enxergar o perfil de um profissional e trabalhar aquilo melhor nele, fortalecer o que ele tem de forte, né? E trabalhar ali as oportunidades, mostrando a ele, gerando feedbacks de como ele pode se desenvolver mais, como ele pode conseguir alcançar novos resultados. Então acredito que é isso, Chesco. Inclusive através da geração de feedbacks, muito feedback, muita demonstração para a pessoa do que é importante dentro de um negócio. Isso certamente faz toda a diferença. Você mostrar a cada um a importância que cada um é, né? E o que cada um pode, de que forma cada um pode se desenvolver e conseguir alcançar também seus objetivos dentro do negócio. E aqui a gente encerra o primeiro bloco do podcast Ninobox em Pauta, que tem um oferecimento de Ninobox feito para você. Nós estamos de volta para o segundo bloco do podcast Ninobox em Pauta. Estamos aqui com o Thiago Ramos, que é um dos gerentes do supermercado Ninobox. Ele está atualmente na unidade da Alberto Magno. Falando um pouco sobre liderança e cultura empresarial. Thiago, o grupo Ninobox tem um forte compromisso com a formação de seus colaboradores. Como você enxerga a importância desse investimento para o crescimento da equipe como um todo? Chesco, eu enxergo exatamente vou usar a palavra que você também usou, investimento. A partir do momento que você promove ali treinamentos para a sua equipe, você está investindo no profissional. Você está ali mostrando para aquele profissional que a busca pelo conhecimento ela é importante, que isso faz a diferença. Você se atualizar, você se desenvolver, você buscar entender o porquê das coisas, você buscar novas formas também de fazer, você entender que sempre dá para fazer melhor, sempre existe um meio melhor. O que tu fez até ontem, né? Você pode buscar entender novas maneiras de conquistar resultados até maiores do que aquele. Você buscar se desafiar no seu dia a dia, você entender que você tem sempre que estar buscando algo mais. Nunca se conforme, nunca entre numa zona de conforto, porque a zona de conforto ela é perigosa. Então, a partir do momento que você treina a sua equipe, você mostra que nós seres humanos nunca estamos prontos, nunca estamos perfeitos. A gente sempre tem que buscar mais, a gente sempre tem que buscar se desenvolver mais. Então isso, para mim, é o que faz com que as pessoas busquem sempre ser melhor. Não melhor do que ninguém, mas o seu melhor, sabe? Você sempre buscar ser no amanhã melhor do que o que você é hoje.
você entregar no amanhã mais do que você entregou até hoje. E quando você tem treinamentos, quando você promove isso para os seus colaboradores, você sempre mostra caminhos, oportunidades, sempre dá desafios às pessoas. Isso faz com que, pelo menos na maioria dos casos, as pessoas busquem mais, tá? Então isso é muito importante. E mesmo aquele colaborador que não dá toda a importância àquele treinamento, ele não pode dizer que nada aprendeu. Ele certamente vai terminar aquele período, aquele treinamento, aquele curso com mais conhecimento do que quando ele iniciou. Isso ninguém pode negar. E isso então, cara, para mim é lucro. É lucro porque você com certeza conseguiu fazer aquele colaborador saber um pouco mais do que ele sabia antes de iniciar aquele treinamento, aquele curso, né, feito ou desenvolvido. Você também já passou por praticamente todas as lojas do Grupo Nido Box. Como essas mudanças ajudaram a moldar seu perfil profissional e sua visão de gestão dentro do grupo? Olha, Chesco, para mim toda a experiência era válida, né? Uma das coisas que eu acredito que eu não comentei ainda aqui é que para eu me tornar o gerente que sou hoje, eu aprendi muito com todos os líderes com quem trabalhei. Sempre você busca ali algo, né, de alguém dentro do perfil daqueles profissionais, aquele profissional que você está trabalhando, aquele gestor que você está trabalhando, sempre você consegue perceber o que de melhor aquele profissional tem. E quando eu enxergava isso nos profissionais, eu buscava trazer para mim, né, nos meus gerentes eu buscava trazer para mim. Como também as coisas que eu via que não valia muito a pena, eu buscava fazer diferente, sempre pensei em fazer diferente, como por exemplo, dar retorno. Eu sou um gerente, um gestor, que eu gosto de dar retorno às pessoas, porque tive gerentes que quando trabalhei com eles, eles não me davam retorno de algo que eu passava. Então eu busco fazer diferente disso. Eu acredito que isso é importante para um líder, para você mostrar para a pessoa que você dá atenção a ela, que ela é importante para você. Isso você consegue conquistar uma pessoa. E você trabalhar em lojas diferentes significa dizer que você trabalha com cenários diferentes. E isso sempre vai agregar, entendeu, Chesco? Porque são situações diferentes, oportunidade diferente, mercado diferente. E até porque às vezes você trabalha em geolocalizações diferentes. Eu, por exemplo, no Nido Box, trabalhei em algumas lojas de Fortaleza e também trabalhei em loja metropolitana. Então, realmente assim, até o fluxo ele é diferente. Pelo menos na região metropolitana eu percebi que o fluxo na loja onde eu trabalhei era mais intenso no período noturno, né? Vamos dizer que 60%, em alguns dias talvez até um pouco mais, 65% era à noite o movimento. Já quando chegava final de semana e feriado, aí já invertia, né? Você já tinha esse movimento diferente. Então tudo isso agrega no conhecimento, agrega te dando experiência para que você, quando for desenvolver o seu trabalho em alguma loja, você, vamos dizer, de certa forma, você está mais maduro, você está mais experiente para poder montar aquelas estratégias. Haja vista, tu conseguiu passar por vários momentos, várias situações, vários cenários diferentes. Então isso sempre agrega para o conhecimento de um profissional. Mudando um pouco de assunto, Thiago, vamos falar um pouco sobre o projeto DNA. O que significa o projeto DNA dentro do grupo Nido Box e quais os objetivos desse projeto no grupo Nido Box? Vamos lá, Chesco. O projeto DNA. Acredito que até como o nome já nos traz à memória, DNA, né? O que está ali, vamos dizer, contido dentro, né? O que é aquela essência, né? Então, eu acredito que é isso, é você buscar mostrar na empresa nesse momento a essência da empresa, a cultura da empresa, fortalecer e divulgar isso, para que com isso você consiga fazer com que os profissionais que na empresa atuam, que na empresa trabalhem, entendam um pouco mais sobre a cultura. Porque muitas das vezes você vai numa empresa e existe ali uma cultura desenvolvida como uma missão, visão, valores,
Só que muitas das vezes ele está lá só na parede. Ele não é expressado, ele não é demonstrado, ele não é vivenciado. Então, a partir do momento que você chama isso, né, que você traz isso através de experiência de alguns colaboradores, através de vivência, através de conversa no dia a dia, né, inclusive a empresa Nida Box faz isso sempre na reunião é falado sobre os valores, sobre a missão, visão, é sempre fortalecido isso, sempre traz esse assunto para a gente conversar e refletir sobre, inclusive trazendo vivências do dia a dia. Isso faz com que você consiga e realmente assim vivenciando no teu dia a dia o que é a cultura da empresa. Então a ideia nada mais é do que isso, é fazer com que todos os colaboradores eles saibam o que significa a cultura da empresa e a importância da cultura para o negócio. Isso aí é importante, é essencial para que você se firme no mercado, para que você também firme isso junto aos colaboradores. Tiago, sabemos que o projeto DNA ele vai reconhecer colaboradores que vivem os valores da empresa no seu dia a dia. Isso foi colocado para os colaboradores, foi divulgado para os colaboradores dentro da empresa. Se não foi, se vai ter esse movimento dentro da empresa para que os colaboradores saibam da existência desse projeto, né, dentro do grupo Nida Box. Tisco, isso é uma ideia nova, né? É um projeto novo que está sendo desenvolvido pela empresa. Então está sendo divulgado isso, está iniciando, né, essa divulgação na empresa através de vídeo, através de entrega de certificado, onde justamente a ideia é fortalecer isso ao longo, né, de um tempo, de um período aí que ainda não foi passado qual será esse período, mas que já está em andamento, tanto que no caso, né, no meu caso, eu já fui reconhecido e foi demonstrado aí também vídeo, né, sobre este assunto para comigo. Então, certamente isso será assim ainda muito visto na empresa Nida Box, porque a ideia é até evoluir. Iniciou-se, né, tá se percebendo que houve uma divulgação interessante dentro da empresa e aí a ideia agora é continuar evoluindo nessa ideia, né, para justamente conquistar cada dia mais, conquistar fortalecimento da cultura da empresa. Tiago, o projeto DNA ele tem um papel importante na disseminação dos valores da empresa. O que ele representa para você e como você aplica esses princípios no dia a dia da sua gestão dentro da loja? Esse projeto, Tisco, ele justamente está buscando desenvolver e mostrar e fortalecer a cultura, a essência da empresa, a identidade da empresa. Para mim, o que significa isso? Significa uma identidade da empresa, que inclusive dentro dos valores da empresa tem valores que são muito parecidos com os meus princípios. Então, por isso que para mim agrega bastante. Eu busco muito seguir, defender o que acredito. E aí é importante quando você consegue atrelar isso a valores de uma empresa onde tu trabalha. No dia a dia, eu entendo que existe na verdade a questão da cultura, o quanto ela é importante para você ter um propósito. Para mim, Jéssica, eu já falei essa palavra outras vezes, e propósito para mim é muito importante. E quando você tem ali algo firme, como por exemplo uma identidade, e você busca segui-lo, fortalecendo isso junto aos colaboradores, você consegue trazer significância a isso, você consegue fazer isso tangível. E aí acaba que isso faz com que as pessoas que estão ao redor enxerguem isso e vivenciem isso e queiram vivenciar isso também. Para mim, é isso que faz, você consegue atrair mais pessoas, você consegue engajar mais pessoas. E quando você consegue engajamento, certamente você consegue desenvolver melhor o trabalho dentro de uma empresa, dentro de qualquer negócio. Agradecer aqui a você, Tiago, por esse momento que nós tivemos aqui, por esse bate-papo, por você aceitar o nosso convite de participar aí da quarta edição aí do podcast Nida Box Sem Pauta, por ter falado sobre a sua trajetória
inspiradora, como profissional, como pessoa humana que você é. Quero só te agradecer, muito obrigado, né? Nós falamos aqui sobre a sua trajetória de vida como profissional, né? E também falamos sobre o projeto Nidobox, né? O projeto DNA, que vai reconhecer aí os colaboradores que vivem os valores da empresa no seu dia a dia, que vivem os processos, que realizam os processos que são determinados pela empresa no seu dia a dia. Quero agradecer que a sua história engrandeça o coração de muitos, sobretudo que a sua história seja de motivação cada vez mais, principalmente para os mais jovens, os que estão iniciando dentro do grupo, né, aqueles que vão escutar de outras empresas, né, que possam estar escutando também o podcast Nidobox, que vai estar lá no YouTube, no canal do portal de notícias Nossa Terra News, né, para você que deseja assistir, que deseja compartilhar. Então, muito obrigado por essa sua participação, por tudo aquilo que nós falamos aqui, por tudo aquilo que você colocou aqui, né? E foi muito feliz nas suas respostas. Muito obrigado, Tiago. Que Deus te abençoe, Nossa Senhora e o servo de Deus, Padre Cícero. Quero pedir que você deixe uma mensagem para todos aqueles que com certeza vão estar ouvindo, escutando esse nosso bate-papo aí nas redes sociais. É com você, Tiago. Bem, Tisco, eu também quero agradecer o teu convite, agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouco sobre tudo que falamos aqui, né? Inclusive apresentando um pouco sobre minha trajetória de vida. É interessante porque quando a gente fala sobre a nossa trajetória de vida, a gente começa a lembrar, né, sobre algumas situações, sobre algumas experiências vividas, e isso traz também, claro, alegria, ânimo, né? Traz felicidade ao nosso coração, principalmente quando você consegue ali um desenvolvimento, uma história de crescimento, de evolução. Você pensar como você iniciou e onde você chegou agora. Veja só, eu nunca pensei, né, na minha vida poder estar de repente aqui como estou agora com você neste podcast. Isso para mim, em outros momentos, né, eu nunca passou pela minha cabeça. Então, para mim, na verdade, é válido, é muito, muito válido mesmo poder estar aqui, poder falar um pouco sobre isso, poder comentar, conversar com você, compartilhar um pouco sobre a experiência vivida e dizer para todos que estão aqui ouvindo, né, que obrigado também por terem a paciência de terem ouvido aqui um pouco sobre a minha história, um pouco sobre a experiência vivida, um pouco sobre o que passei para conquistar tudo, e dizer, pessoal, que o que vale é o compromisso, né, para a gente conseguir, que vale a vontade, tá? O tamanho do desafio, pessoal, quem vai dizer o tamanho do desafio é a tua vontade de resolver ele. Muitas das vezes a gente enxerga um desafio como algo impossível, mas se você tiver muita vontade em resolver, você vai se encontrar uma saída. Então eu deixo aí essa mensagem aí para que a gente reflita, pense sobre isso e a gente entenda que isso que eu falei aqui vale para muitas coisas na vida, tá? Desde algo profissional como algo pessoal, como os desafios que a gente tem na vida. Eu acredito que quando a gente entende que somos capazes de resolver, entender que existe um ser soberano que é Deus e que ele, com certeza, ele só entrega pra gente ali desafios que a gente consegue resolver. Ele sempre tem esse cuidado, esse carinho de nunca entregar um fardo maior do que o que tu possa carregar. Isso tem na Bíblia, não me lembro agora o versículo, mas eu acredito muito nisso. Então, assim, sempre entender que os desafios quando vêm, certamente Deus ele pode sim nos capacitar para a gente resolver, que a gente possa pensar sobre isso, para que a gente possa encarar a nossa vida, os nossos desafios diários, para que a gente tenha forças, ânimo para poder encarar e para poder evoluir, para poder fazer acontecer. Sucesso a todos, sucesso a você, Tiesco Duarte, que esse teu podcast, que essa sua edição, ela venha a ser cada dia mais divulgada, que você consiga sempre alcançar os teus objetivos, né? Que Deus esteja contigo também, Deus esteja com todos. Desde já uma boa noite, irmão. Muito obrigado por esse convite aqui, obrigado por ter feito parte aqui nesse momento com vocês. Obrigado e boa noite.
E assim encerramos mais uma edição do podcast Nido Box em Pauta. Espero que a história de Thiago Ramos tenha inspirado você a acreditar no seu potencial e a enxergar as oportunidades de crescimento dentro da sua jornada profissional. Fique ligado, porque em breve voltamos com mais histórias de sucesso. Se você tem alguma história de sucesso que deseja ser contada aqui, entre em contato conosco. O Nido Box em Pauta é um oferecimento do supermercado Nido Box, feito para você. Até a próxima! Eu sou Tisco Duarte para o podcast Nido Box em Pauta.